Graça e paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15. Está escrito assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amado? É uma passagem em que o Senhor está conversando com Nicodemos. Nicodemos era uma pessoa muito influente e muito importante naquela época. Ele fazia parte do Sinédrio e ele era um dos conselheiros, né? E era muito conhecedor da lei, da Torá. Ele era estudioso e era mestre, tinha muita influência. O próprio nome Nicodemos fala conquistador dos povos, né? Conquistador do povo. Então, nós vemos que ele tinha uma forte influência em toda a cidade de Jerusalém. E naquela época, Jesus tinha subido para Jerusalém por conta da festa da Páscoa. E nós sabemos que onde Jesus passava, grande multidão o seguia por conta dos seus sinais, por conta das libertações que ele fazia, dos milagres, das curas e mesmo também da revelação do reino de Deus, que fazia com que as pessoas se sentissem consoladas, abraçadas, pessoas que estavam passando por lutas, por provas, por dificuldades, os pobres, os humildes, aqueles que necessitavam de um conselho, de uma palavra, tinham muito conforto em estar perto do Senhor. Então, onde o mestre ia, eles iam também, sem se preocupar de nada, porque eles sabiam que Jesus tinha poder também para suprir as suas necessidades e dar a eles o pão que eles necessitavam para comer também. Então, Jesus, ele estava nesse ambiente, e a Bíblia nos diz, no capítulo anterior a esse que nós lemos, que grande multidão creram no Senhor Jesus, por conta desses sinais. E eu creio que Nicodemos, um dos motivos que fez Nicodemos ir ter com o Senhor durante a noite, claro, para não ser visto, para não despertar nenhum comentário acerca dele, de ir na casa de Jesus, que também não era sua casa, né? Mas Jesus estava ali abrigado na casa de pessoas conhecidas que o receberam. Jesus foi conversar com ele e trazia a ele os ensinamentos necessários. E Nicodemos questionou algumas coisas. Jesus falou sobre o novo nascimento, a necessidade de nascer de novo. Jesus falou para ele que é impossível entrar nesse reino de Deus, participar do reino se não nascesse. E Jesus estava diante de alguém que tinha amor pelo reino, porque ele era um que estudava as leis de Deus. Ele era uma das pessoas que se dedicava às escrituras, né, à Torá. Então Jesus falou para ele assim, como ele perguntou, mestre, ninguém pode fazer esses sinais se não for filho de Deus, se Deus não estiver com ele. Então Jesus, para trazer a ele uma confirmação da missão dele na terra, Jesus respondeu isso que está no versículo 13. Falou para Nicodemos, ora, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quer dizer, que ele estava na terra como um homem,
mas ele estava no céu também, porque ele estava ligado ao Pai, ele era um com o Pai. Ele fazia parte da natureza do Pai. E continuou explicando para Nicodemos poder entender a missão dele na terra. Então ele chamou à lembrança de Nicodemos a passagem em que Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal, né, de bronze, para que essa serpente pudesse ser levantada no meio do arraial, para que os israelitas que estavam sendo acometidos de uma ira de Deus, por conta da ira de Deus, uma maldição de morte, eles pudessem se salvar. Então ele falou no capítulo 14, no versículo 14 assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa. Quer dizer, da mesma maneira, é necessário que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo como Filho do Homem, seja levantado. E nós, amados, podemos ver essa passagem que alguns dentre o povo de Israel falaram contra Deus, falaram contra Moisés. Então o Senhor mandou entre eles aquelas serpentes ardentes como punição, como disciplina, né? Como resposta ao pecado que eles estavam praticando no meio do arraial dos filhos de Israel. E os sobreviventes arrependidos, eles ameaçados por aquela morte que eles estavam vendo, porque milhares já tinham morrido, eles apelaram para Moisés, foram para Moisés e falaram: Moisés, fala com Deus. E Moisés foi buscar instruções do Senhor Deus, o que poderia fazer, né? Pedir para Deus aplacar, parar com aquela mortandade no meio do povo. E Deus então falou para Moisés: Moisés, faça uma serpente de metal. E Moisés fez uma serpente de bronze. E Deus falou com ele assim: olha, coloca numa haste, né, numa madeira, levanta essa haste no meio do arraial, e será que todo aquele que for diante dessa serpente, olhar para a serpente, todo aquele que tiver sido picado pela serpente, pelas víboras que eu enviei, eles vão olhar para aquela serpente de metal e vão ser curados e não vão morrer. Então Jesus aqui para Nicodemos, ele sabendo que Nicodemos conhecia essa passagem, porque ele era um estudioso da Torá, ele referiu a si mesmo, né? E disse: e como Moisés, né, levantou aquela serpente no deserto, assim importa. Quer dizer, é necessário que da mesma maneira o Filho do Homem seja levantado. E disse mais ainda: para que todo aquele que nele crê. Quer dizer que depois dele falar que era necessário que ele passasse por uma situação de crucificação, porque era levantado no madeiro apenas aqueles que cometiam crimes, eram criminosos, e eles sem crime nenhum, ele seria levantado no madeiro para poder morrer pela humanidade. Então, ele falou: para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, amados, Jesus, ele sabia disso, que ele ia passar por isso. Ele veio com essa missão. E várias passagens nós vemos ele ensinando e ele falando para aqueles que eram mais índios: é necessário que o Filho do Homem seja levantado.
é necessário, depois que eu for levantado, né, vocês vão saber quem eu sou, para muitos que estavam ali ainda duvidosos. Jesus falava, depois que eu for levantado, vocês irão saber quem eu sou. Então, nós vemos aqui uma passagem muito importante, amado, que fala da crucificação, que fala da morte do nosso Senhor na cruz, que fala da missão, o porquê, né? Então, nós vemos aqui para que todo aquele que nele crer, todo aquele que olhar para a missão cumprida dele na cruz, todo aquele que olhar para ele como ovelha, né? Como cordeiro que veio, foi imolado pelo pecado do mundo, todo aquele que crer que ele é o Filho de Deus e veio para nos resgatar da nossa situação de morte, de pecado, todo aquele que confiar, que colocar nele a confiança, não morreria, mas seria salvo. Não morreria, mas teria vida eterna. Não morreria, não sofreria as consequências mais do pecado. Não estaria mais sujeito a Satanás. Não estaria mais sujeito a uma separação de Deus por toda a eternidade, para o resto das suas vidas, sofrendo e ainda sofrer por toda a eternidade. Então Jesus, ele veio trazer um ensinamento muito importante para nós, muito importante para você, muito importante para aqueles que nós amamos, por isso que nós devemos propagar o Evangelho. Por isso que nós precisamos ter força para abrir a nossa boca e falar a grande importância que é acreditar, crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício que ele fez na cruz por nós. Não foi pouca coisa passar o que ele passou. E se fez isso, amados, é por grande amor, né? Porque nos amou profundamente, imensamente. Então, a necessidade, amados, da cruz, da pessoa ter essa fé na cruz, ela é de dupla importância. A primeira, que todo homem é nascido de pecado e ele precisa ser livrado, quer dizer, ele precisa tirar de sobre si essa pecaminosidade que ele herdou de Adão, herdou dos seus pais. A mesmo que você ande nesse mundo sem praticar grandes pecados, né? Você não mata, não rouba, você não trai, mesmo assim, você precisa da salvação em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é você ter consciência que você é um pecador. Às vezes você está caído em situações que você não tem força. Reconhece que está em pecado. Reconhece que está apartado da sociedade, às vezes, que as pessoas te rejeitam por causa da sua natureza, por conta daquilo que você pratica, daquilo que você faz. Às vezes você não faz mal às pessoas, mas faz mal a si mesmo. Às vezes está dependente de drogas. Às vezes você tem vícios e pratica coisas que ninguém sabe. Mas Deus te vê, Ele sabe da sua necessidade. E hoje, através dessa palavra, Deus, Ele quer te alcançar. Ele quer alcançar a todos. A palavra de Deus fala assim, para que todo aquele. Essa palavra todo aquele significa que não tem acepção. Não importa se você é um grande pecador ou se você é um cidadão comum na sociedade. O que importa é que você reconheça que você precisa de Jesus Cristo, precisa da tua salvação, que você precisa beneficiar-se dessa graça. Você precisa receber essa graça que Deus veio trazer para você através de Jesus Cristo. Então, é um tipo de situação
que toda a humanidade precisa reconhecer e precisa aceitar a Jesus como o enviado de Deus para a nossa salvação. E a segunda parte, amados, que a cruz ela nos remete, é o amor de Deus. Esse amor, ele não faz acepção. Esse amor, ele abrangia Nicodemos ali naquele momento. Ele ficou sabendo de algo muito importante. Ele ficou sabendo naquele momento, pelas palavras do mestre, que não apenas os judeus precisavam olhar para ele quando ele fosse levantado na cruz, mas também os gentios, qualquer pessoa de outra nação que colocassem nele a sua fé, que crescem nele, iriam receber a mesma graça, iriam receber o mesmo dom de vida eterna, iriam receber a libertação dessa natureza de pecado, iriam nascer de novo, iriam nascer do Espírito, suas vidas seriam transformadas, e em vez deles terem as trevas, em seus caminhos, a ignorância, eles iriam receber sabedoria do alto, eles iriam receber luz, e essa luz ia trazer a eles a felicidade, porque eles teriam visão celestial e poderiam ser governados e ser conduzidos por essa visão celestial. Então Jesus, ele viu esse ponto de interrogação no coração de Nicodemos e ele aproveitou aquela estada de Nicodemos com ele em particular ali à noite e revelou para Nicodemos a necessidade dele olhar para a cruz, olhar para Jesus, assim que ele fosse levantado, para que ele pudesse ser salvo. Amado, nessa manhã, o Senhor trouxe no meu coração esse sentimento. O Senhor me colocou em oração, amados, por muitas almas. O Senhor me mostrou, amado, a necessidade de nós levarmos essa palavra, essa boa nova, para aqueles que estão separados ou para aqueles que estão cheios de incredulidade ou dúvida em seu coração. Veja que Jesus, ele não veio trazer para você uma religião. Amados, eu não falo aqui de uma placa, eu não falo de nenhuma denominação, eu não falo, amado, de nada, eu falo de Deus. Eu falo daquilo que a palavra, as escrituras nos ensina e do comportamento que nós devemos passar a ter no momento em que nós recebemos uma luz, uma revelação daquilo que é necessário, daquilo que Deus está trazendo para nós. Então, vamos dar importância ao Evangelho, vamos dar importância àquilo que Deus falou, àquilo que Jesus falou para nós. Vamos meditar. Nós não temos nada, amados, a perder em crer, em aceitar, em receber, em ter no nosso coração a esperança de vida eterna com Cristo. Nós vamos talvez encontrar ateus no caminho que possam dizer, eu não creio. Ah, mas se lá na frente, lá adiante, nós não tivermos, amado, a promessa de Deus sobre a nossa vida, pelo menos nós vivemos com esperança nesse mundo. Nós vivemos separados de muito mal. Nós andamos olhando para cima e para o alto. Nós andamos seguindo um caminho de luz. Então, mas se nós não crermos, nós seremos condenados, porque é assim que diz as Escrituras. É necessário que nós olhemos para Ele com fé, que o sacrifício que Ele fez na cruz por nós não foi em vão. É para me salvar, é para salvar você, é para nos tirar da morte por qualquer e todo pecado que nós pudermos estar praticando ou que nós já cometemos.
ou que ainda nós vamos cometer. É necessário que nós entendamos que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é muito precioso, é muito valioso. Então, às vezes, amado, nós estamos numa situação que nós não temos força para poder nos levantar. Nós não temos humildade para chegar no Senhor e nos humilhar, falar: Senhor, eu reconheço e que eu sou pecador, eu reconheço que eu estou afastado de Ti, eu reconheço que eu ando praticando isso ou aquilo, que eu tenho errado, que eu tenho sido falho, que eu tenho andado em fraqueza, mas eu quero a minha salvação, eu quero olhar para Ti. Desperta no meu coração a fé que eu preciso, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me a olhar para Ti e enxergar em Ti o meu Salvador, o meu Senhor. Ajuda-me, Senhor, a recebê-lo no meu coração. Mas nós precisamos nos humilhar, nós precisamos reconhecer que nós necessitamos desse Deus. E nós precisamos, amados, a crer, a ter fé nele, porque sem fé é impossível nós chegarmos a ele com sinceridade de coração. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa pouca força. Então, se nós nos chegarmos a Deus, mas sem confiança nele, sem crer nele, está sendo em vão. Então, nós temos que ir com fé, ir crendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias enviado. Nós precisamos crer que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Nós temos que acreditar que o Senhor Jesus nos ama imensamente e nós podemos ir a Ele sem medo. Ora, se Ele nos amou primeiro, veio antes mesmo de nós conhecê-lo, passou por todo esse sofrimento e morte de cruz por amor a nós, Ele já provou o seu amor para conosco. Então nós não precisamos ter medo. Antes de morrer, Ele sabia da nossa natureza humana. Antes de descer na terra, quando o homem foi criado, Ele já sabia da queda do homem, sabia da situação de pecado na humanidade. Ele já conhecia você antes de você nascer. Ele já sabia cada dia da sua vida que você ia passar nesse mundo. Saiba que todos os dias da sua vida estão diante de Deus. Então Ele conhece você. Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece a sua necessidade. Se achega, tenha passo de fé. Se achega com ousadia, se achega crendo que Ele te ama e que Ele não quer o teu mal, que Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher. Creia que Ele pode ouvir a tua voz, clamando, pedindo, e pode responder, e pode fazer milagres. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Apesar de você não vê-lo fisicamente, Ele existe, Ele é real. Você pode tocá-lo pela fé, você pode invocá-lo pela fé, você pode contar para Ele as suas necessidades, você pode colocar diante dEle o seu sofrimento, as suas angústias. Se você está com depressão, se você está numa situação angustiante, se você está passando dificuldades, necessidades, se você está com problemas em família, se você está com alguma dor, alguma enfermidade, não há impossível para Deus. Creia somente, vá diante dele. O Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua salvando, o Senhor continua perdoando, o Senhor continua nos limpando, nos libertando da nossa situação de pecado e nos conduzindo para junto dele. Creia, nessa manhã, o Senhor, Ele quer que você entenda que, embora a cruz represente a morte, é nela que você vai ter a vida. É nela que você vai encontrar a vida. Então, aceite que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio por conta do meu pecado, do seu pecado, do pecado de toda a humanidade, por amor.
Ele veio para nos salvar, amém? Então, é por isso que ele fala, todo aquele que crê, todo aquele que tem fé nele. Essas boas novas, mesmo sem conhecer, sermos grandes conhecedores daquilo que está escrito, nós podemos abrir a nossa boca e falar para aqueles que estão em nossa volta. Jesus Cristo, Ele te ama, Jesus Cristo, Ele te salva, né? Fale essa boa nova. Jesus Cristo, Ele veio trazer a graça de Deus para toda a humanidade. Receba pela fé. Não é necessário você pagar preço nenhum. Não é necessário você fazer nada. É necessário que você simplesmente se levante e vá a Ele. E tenha fé, porque Ele não lança fora nenhum daqueles que vai a Ele. Amém, amado? Creia nisso. O homem, ele precisa dar essa resposta. Nós precisamos dar essa resposta para Deus em atitude, no coração e em ações, né? Indo, invocando o nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Continue ouvindo mensagem, a palavra, a voz do Espírito Santo no seu coração. Siga Cristo, siga o Senhor, siga a revelação, siga a luz que veio ao mundo para iluminar o seu caminho. Amém? Deus seja louvado. Essa é a palavra de hoje. Eu gostaria de pedir que você compartilhe, que você deixe uma mensagem para que o YouTube, ele identifique e multiplique essa mensagem para mais pessoas poderem ouvir. Se você não é inscrito ainda, inscreva nesse canal. É de muita importância e de grande auxílio para que esse evangelismo continue. Pense naqueles que são da sua casa, da sua família, no seu rol de conhecidos, no trabalho, na escola, não importa onde estejam, que poderiam ouvir essa palavra e permitirem que Deus toque no coração deles, na necessidade que eles estão passando, sofrendo. Que haja um despertamento, haja uma fé. Eu oro nessa manhã para que você tenha força para poder auxiliar esse evangelismo. Eu oro diante do Senhor para que, pela tua fé, outras pessoas alcancem também o Evangelho, alcancem também o Senhor. E pela mesma fé no Senhor, eles possam receber toda sorte de bênção nas regiões espirituais e também na vida cotidiana, na sua necessidade secular. Que o Senhor possa curar os enfermos que estão doentes, que estão em leito de dor e de morte. Se eles olharem firmemente para Cristo, eles poderão sair num estado de morte. Mande para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão no vício de drogas, para aqueles que estão rompendo a família, para aqueles que têm filhos que estão rebeldes, distantes, afastados. Leve o Evangelho, leve as boas novas, e a graça de Deus, e a paz de Deus, e a presença do Espírito Santo esteja com vocês, no coração de cada um de vocês. Amém, amado? Deus seja louvado. Eu espero que essa semana vocês possam meditar sobre isso e se levantem para auxiliar no evangelismo. Amém? Deus seja louvado.